Olá, seja bem-vindo ao canal Acontece nos Livros, a casa da literatura brasileira contemporânea. Eu sou o escritor Wisner Fraga. Bom, como todo vídeo, eu vou começar esse também com um único recado hoje. Entrou em pré-venda o meu novo livro de contos intitulado Usufruto de Ruínas. Ele vai ser editado pelo Ofícios Terrestres. A pré-venda vai ficar no ar até ali início de setembro, a primeira quinzena de setembro desse ano de 2023. É um livro de contos, ele dialoga com minha obra anterior, Usufruto de Demônios, dialoga de forma muito aberta e clara, mas é um livro novo, com muitos contos novos, alguns contos que foram totalmente reescritos do zero, contos que foram retrabalhados totalmente. Bom, é um livro novo. Nele eu trago as questões que sempre estiveram presentes aí em meus livros anteriores, A questão da identidade diante de um mundo que pede sempre um tipo de padronização. Só que agora essa identidade, essa condição humana, ela traz novos elementos, elementos do cotidiano, alguns elementos urgentes, outros banais, mas ao mesmo tempo tão importantes quanto, A linguagem é a protagonista da minha obra. Eu tento trazer novos elementos gráficos para ajudar nessa composição artística aí, por meio da palavra. Eu tento mais uma vez subverter todas as regras ortográficas e gramaticais. Eu tento levar o lirismo ao extremo. Mas eu sei também que são apenas tentativas, A minha obra é uma obra que vai se permitir todas as mudanças, todas as melhorias. Minha obra está, então, nesse sentido, em permanente construção. Eu nem sei se algum dia essa construção terminará, Mas isso também, a meu ver, pelo menos para mim, não importa. Leia o livro. O projeto gráfico da obra é da escritora Carla Dias e projeto gráfico em parceria com a Ofícios Terrestres, e o pós-fácil é do poeta Gabriel Moraes Medeiros. Lembrando que também, se você for comprar algum livro que eu resenho aqui, algum CD, eu peço que você dê preferência a esses links que estão aí na descrição do vídeo, É uma forma de você ajudar o canal e por isso eu agradeço demais. Muito obrigado. Anônimo Nômade, este é o título do livro de Mário Araújo, editado pela Imprimatur no ano de 2023, Eu li esse livro aqui do Mário Araújo após ouvir algumas músicas bem estranhas e ao mesmo tempo interessantes. Você, por exemplo, já imaginou Frank Sinatra cantando Billie Jean do Michael Jackson? Já imaginou Michael Jackson cantando Imagine? Ou os Beatles fazendo uma versão de Come As You Are do Nirvana? Você já imaginou Freddie Mercury emprestando então a voz para a música I Don't Love You do My Chemical Romance? Pois é. Esta foi então, foi um pedaço, não foi inteira, mas foi a trilha sonora que antes da leitura desse livro. Mas se você pensar bem, pode ser também uma boa trilha sonora para acompanhar a leitura deste livro aqui, Anônimo Nômade. É esse tipo de assombro, de espanto, que a leitura desse livro aqui me causou, O mesmo espanto, talvez, que eu senti quando eu ouvi essas 4 músicas que eu citei e outras músicas também interpretadas, então, por personagens bem inesperados, Inesperados também porque foram criações de uma ou talvez, ou melhor, várias inteligências artificiais, E eu vou deixar o link na descrição aí também para você dar uma conferida. Como eu não sei como vai ficar essa questão de direito autoral envolvendo inteligência artificial, então pode ser que o link não fique no ar aí por muito tempo. Então aproveite e, se você puder, assista
sobretudo, né, essa do Billy Jean, que é monstruosa, né? Mário Araújo é um escritor paranaense, ele publicou os livros A Hora Extrema pela editora Sete Letras, né, um livro de contos que eu resenhei à época do lançamento para o Jornal do Brasil, e isso, claro, faz alguns anos, obra que foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti lá no ano de 2006. Em 2020, o Mário Araújo lançou o primeiro romance, intitulado Breu, que eu resenhei aqui no canal, e foi editado pela editora Faria e Silva, né? Agora, Mário Araújo volta então à editora Sete Letras, né? A imprimatura é das Sete Letras, para nos trazer então essas crônicas. O Mário Araújo é um diplomata de carreira, e eu digo isso porque é importante a biografia dele, porque é um livro de crônicas, e mora atualmente em Cuba. O livro então aqui é dividido em 4 partes, o título de cada parte vem de alguma crônica presente na divisão, né? A primeira parte fala um pouco sobre a inocência, sobre uma visão falsamente inocente do mundo, né? E falsamente porque é plena, é recheada de ironia, né? O olhar do cronista, o olhar de hoje sobre alguns fatos do passado, principalmente. Nesta parte quase que inteira traz então essa questão da memória. A primeira crônica, a que abre o livro, é emocionante. É o relato de um filho que chega a uma idade que o pai não conseguiu alcançar, porque morreu antes, né? É um diálogo quase imaginário, eu diria, né? Totalmente imaginário, em que o filho é mais velho do que o pai, então, e pode até dar conselhos a esse pai, né? Com isso, o cronista dá o tom de que o leitor vai encontrar nessa primeira parte muita finitude, muita questão ligada à morte, né? Muitas vezes complementando, enfim, a morte como consequência da vida, né? E não como contraposição, né? A essa questão da falsa inocência, porque da infância, porque imaginar uma infância inocente seria um saudosismo, né? E Mário Araújo não cai nessa de saudosismo. Para mim, eu entendo essa primeira parte como melancolia, composta por crônicas um pouco mais tristes, melancólicas até no estilo, né? Depois vem nas próximas crônicas a morte de uma atendente de um restaurante, um fim enigmático, lento, silencioso, depois a morte da mãe, outra crônica. Em outra crônica, o filho que brinca na internet, né, deixa o pai livre para pensar em um futuro que está cada vez menor, né? O mendigo finlandês que não aborda as pessoas para pedir dinheiro, as dificuldades com as novas tecnologias, as brigas até, né, com essas novas tecnologias, com esse novo que não traz, afinal, muitas novidades, né? As recordações com a família, permeadas ali normalmente pelo futebol, pelo esporte, né? Os exames corriqueiros que não dão conta de cercar a doença que está ali à espreita, né? Então avisa aqui o leitor que é uma parte melancólica mesmo, né? Com recordações difíceis, reflexões acerca da condição humana, reflexões sobre algumas convenções sociais, sobre, enfim, esse mundo aí que nos sufoca, né? O estilo é fluido, há alguns pequenos probleminhas, né, que poderiam talvez ser resolvidos com uma revisão, e eu digo isso principalmente com relação à repetição de algumas palavras em uma mesma frase, repetições não intencionais, ou repetições de palavras em frases muito próximas, né? Mas não é nada grave, isso é perdoado pelo estilo muito cadenciado do texto, né? O leitor tem a impressão de que ele sempre está para cair em algum tipo de armadilha, né? Que aquele texto aparentemente ali despretensioso está prestes a aprontar alguma, e vai aprontar mesmo, né? Há todas as ferramentas ali típicas da crônica, né? Essa proximidade com o leitor, essa intimidade, esse diálogo, né? A narrativa ali de fatos corriqueiros, o recorte muito preciso no espaço ou então no tempo, um ar de conversa fiada
que vai se tornando aos poucos algo sério ali, à medida que o leitor vai progredindo na leitura, né? Então o leitor, né, e o cronista chegam a conclusões cada vez assim mais profundas e definitivas, partindo dessa coisa banal até conclusões muito profundas. A segunda parte é um pouco menor, tem menos crônicas e aí traz um estilo mais leve e também mais irônico, algumas vezes até cínico, né? O cronista, então, nessa segunda parte, fala um pouco ali sobre os vários países em que morou, né? Sobre as cidades, né? Na primeira parte ele fala também, mas ele fala menos, não é o foco ali da primeira parte, mas da segunda parte sim. Então nessa parte ele se aprofunda mais nas curiosidades, em fatos típicos desses países em que ele morou, Itália, China, Cuba. E vale lembrar que o volume traz então crônicas que foram escritas de 2013 a 2022, né? A crônica de abertura dessa parte se inspira na música God, de John Lennon, né? Uma música que eu curto muito. Se você não conhece, vale a pena. Se conhece, é sempre bom dar uma revisitada, né? Então ali John enumera algumas desilusões que ele teve, né? E Mário vai nessa toada e faz também a sua lista de descrenças, né? O tom, então, dessa segunda parte, né, a partir dessa crônica, é esse, de desilusão, de cansaço com o que está posto aí, né? E é preciso, então, descansar um pouco, relaxar, ainda que isso também seja ilusório, né? É uma calma impossível, né? Então, é essa desilusão permeada pela ironia e às vezes pelo cinismo, né? A terceira parte é sobre política. Todas as crônicas têm o mesmo estilo das partes anteriores, são fluidas, muito bem escritas, com excelentes análises, e aqui também nessa terceira parte, talvez até um pouco mais de ironia. A quarta parte fala sobre o ofício de escritor principalmente, né? A primeira crônica dessa parte, um inusitado jogador que lê razoavelmente, né? E o cronista sonha um dia que esse jogador divulgue alguns livros da literatura brasileira contemporânea. Como eu não conheço esse jogador e também não acompanho muito jogos de futebol, eu não sei se isso acabou se realizando, se esse jogador começou a ler livros de literatura brasileira contemporânea. Mas a ironia aqui, de novo, é muito grande. Quando o cronista faz uma comparação entre a tiragem de um livro de um escritor brasileiro contemporâneo, por exemplo, e a quantidade de torcedores que sempre comparecem, sempre vão a um jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. E pasmem, há mais público a cada jogo da Série C do que leitores para a média de exemplares publicados de um escritor brasileiro, né? E olha que o Mário foi até generoso. Ele considerou o escritor brasileiro com uma tiragem média de 2.000 exemplares. Mas é só o começo dessa quarta parte, né? Essa parte é sobre também nomes estranhos que acabam servindo de pretexto para alguma crônica, é sobre um tema caro, né? Que a alguém que mora em tantos países, que é a questão da língua e da identidade. É também sobre vitórias, derrotas, né? São os temas que estão sempre presentes na obra de Mário Araújo. A impotência diante de uma realidade cada vez mais crua, né, que se apresenta. Eu sempre considerei a língua materna, né, como algo muito ligado à identidade. Então, todas as crônicas aqui de Mário Araújo são permeadas por essa busca pela identidade, né? É esse anônimo nômade do título, né? Que para mim, então, é autoexplicativo, né? Como essas crônicas foram escritas em épocas diferentes, né, com objetivos diferentes, motivações também diversas, é difícil encontrar ali um ponto de união entre elas, né? Algo que tenham em comum a ponto de ficarem ali na mesma divisão do livro, né? Às vezes eu encontrei, às vezes eu não consegui encontrar.
E às vezes esse tema, né, esse ponto em comum, esse que talvez até detalhe nem exista, né? Eu não sei. O importante é que é um livro linear, nele não há altos e baixos, né? Todas as crônicas ali mantêm o mesmo nível de qualidade. Claro que eu prefiro aquelas que falam da cultura de outros países, né? Mas isso também é uma questão de gosto, né? Em termos literários, eu tenho aqui um livro muito bem escrito, um livro de qualidade e que eu recomendo muito, tá? Lembrando sempre que esse é o meu ponto de vista. Eu tento sempre destacar, né, o que há de melhor nos livros que eu leio. E eu só resenho aqui livros que eu gosto, que eu acho que tem qualidade. Aqueles que não possuem nada de bom, na minha opinião, para ser destacado, normalmente eu não resenho aqui. Eu simplesmente os deixo de lado, dou a bibliotecas e assim, esse é o meu critério então. Quero destacar também o projeto gráfico, né, essa capa belíssima aqui, esse azul em contraste com esse quase cinza aqui, dessa fita cassete aqui antiga, né, mostrando que essa questão do tempo e da memória estará presente aqui também nessa obra de Mário Araújo, nesse novo livro de Mário Araújo. Muito obrigado por você assistir a esse vídeo. Se você puder, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, se você gostou. Se puder também, ajude a literatura brasileira contemporânea, uma forma legal de ajudar as editoras e todo esse mercado do livro nacional é comprando a obra desses autores. E então uma obra de qualidade como essa, ela merece sem dúvida nenhuma ser adquirida. Muito obrigado e até a próxima.